Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um programa Show da Tati. Hoje a gente vai falar com a Carolina, que a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Fiquem atentos e peguem até caneta, tá? Eu vou falar para vocês por que é importante. A gente vai falar sobre direitos, a gente vai falar sobre família, a gente vai falar sobre várias coisas. Então fiquem atentos logo depois da vinheta. E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre direito, a gente vai falar sobre mais algumas coisas. E eu vou falar com a Carolina Seta, advogada, que vai falar com a gente sobre direito de família. Mas a gente vai também fazer uma bagunça aqui. Mas mesmo assim, fiquem atentos. Tem informações aqui que são importantes, tá? E abram o coração, porque direito civil é para todos. E a gente vai falar nessa toada também sobre alguns cuidados, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Então, tá bom. Bem-vinda ao programa Show da Tati. Obrigada. A gente vai começar falando... Eu sempre faço uma pergunta, quem é a Carol? Eu quero saber da Carol, advogada, doutora. Eu sei que você fala, ai, calma com isso, mas essa mulher do direito, que te levou para o direito, queria começar por aí. Nossa, o que me levou para o direito quando eu era mais nova, na escola, eu sempre queria defender meus amigos, sabe? E aí, você era essa amiga? Eu era essa amiga que a professora falava, ai, mas vai tomar uma advertência. Mas professora, por quê? Mas fulano, né, também tava, e por que só esse? Sabe o que tá acontecendo? E aí as professoras sempre falavam, menina, você tem que fazer direito, porque você quer ser advogada de todo mundo. E aí fiquei com isso, e aí assim que saí da escola já fui... Ingressou fui fazer direito. Área. Então foi uma coisa... Eu tenho uma amiga de escola, a gente se conheceu no primeiro ano do ginásio, e aí toda vez que a gente tinha matéria sobre geografia, história, era dela falar sobre isso. Era, assim, ela sempre ia explicar a matéria, sempre... Era muito claro para ela, e eu achava aquilo muito chato. Sim. E ela explicava tal, enfim, ela fez sociologia, fez ciência política, ela foi para a área, porque tem coisas que tá no sangue mesmo, né, cara? Sim. Eu vou falar para você, eu sempre falei muito, talvez por isso eu esteja aqui em comunicação, mas eu não tinha essa habilidade desde muito nova, né, tipo de sonhar, mas que bom que você tinha isso no colégio. E aí daí surgiu a faculdade e lá logo você se identificou. Eu iniciei... no início eu queria ser delegada, e meu sonho era ser delegada, né? Sim, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe aqui, mas para ser delegado você precisa concluir a faculdade de Direito. Isso, e ter 2 anos de prática, né? Não necessariamente OAB? Precisa? Ou OAB, ou você pode prestar um concurso para a Polícia Militar. E aí, entrando na Polícia Militar, depois de 2 anos, você pode prestar o concurso de delegado. Aí não precisa de OAB. Mas se for seguir pelo caminho da OAB, aí não precisa entrar. Ah, legal, porque a gente tem aqui mulheres que podem entrar na profissão, já fica aí a dica, né? Tem esses dois caminhos. Que às vezes você já é militar, polícia militar, aí e aí lá dentro direito. você tem direito a fazer direito a fazer direito. Isso. E aí você vai para a área também. Tá? Isso. Então o sonho era ser delegada. Mas aí no meio do caminho fui pensando melhor. Eu durante a faculdade, a prestar uma prova para Polícia Militar. Sim. Só que assim, oração de mãe dá resultado, né? E a minha mãe pediu muito a Deus que eu não passasse. Você acha que você ia ser briguenta? Eu acho... Na verdade, eu não sou briguenta. Eu sou uma pessoa... pode soar meio... Justa. Isso. Eu sou muito justa e muito humana. Sim. Sabe? Então, eu não ia brigar muito, assim, sabe? Eu ia mais procurar entender as pessoas. Eu trabalhei, fiz estágio na Fundação Casa. Uau. Lá em São Paulo. E aí, eu era essa pessoa, sabe? Assim, que pegava lá o menor e falava, mas por quê? Sabe? Me conta. O que tá acontecendo? Sabe? Por que você tá fazendo isso? Eu perguntei, sabe, porque eu sou briguenta. As pessoas não... Eu acho que na maioria as pessoas não sabem disso, mas eu sou daquela que, quando eu coloco alguém embaixo da minha asa,
Eu Ninguém brigo, mexe. eu sou dessas de... Sabe assim, ele tá errado, mas é meu amigo. Sim. Meu amigo nunca erra. Eu tenho esse desvio de caráter. Eu falo que eu seria briguenta. Mas me fala, Carol, então você aí que deixou essa questão de ser delegada de lado Daí quando e tal, eu prestei mas... essa prova, eu falei, não, acho que não é esse caminho, não é bem por aí, sabe? Uhum. E aí a minha ideia no direito era ajudar pessoas mesmo, assim, eu vim com isso, sabe, assim, que nunca foi por dinheiro, foi sempre nesse intuito de ajudar as pessoas, sabe? Porque a injustiça, ela é algo que parece que foi normalizada no Brasil, né? Uhum. Eu não vou nem abrir para o mundo, mas você tem essa sensação de que a injustiça é meio normal, assim, né? Isso aconteceu, mas sempre acontece sempre e tal. assim, E é sempre assim, é bem essa fala. Então, daí você entrou pro direito familiar, é assim que se fala? Na verdade, eu comecei mais com direito trabalhista, né? Tá. Fui mais para essa área de direito trabalhista e gostava mais desse lado, tanto que fiz estágio mais voltado a isso, os estágios que eu fiz, a maioria foi para essa área. Depois também me formei e aí trabalhei uns 2 anos ainda com essa área. E aí tive uma experiência ruim, péssima, e falei, eu não quero mais fazer isso. Parei completamente de trabalhar com direito e segui a vida fazendo outras coisas, mas falei, eu não quero mais aquilo, por uma insegurança, sabe? Assim, eu tive uma experiência que não foi legal e falei, eu acho que eu não sirvo para isso, porque a minha ideia era ajudar pessoas. Tá. E aí, num momento que eu me peguei, tipo, eu não conseguia ajudar a pessoa, aquilo te pegou num outro lugar. Me pegou num lugar ali que eu falei, não, então eu não sirvo para isso. E aí dei uma pausa ali e tal, e aí voltei mais voltada para o lado trabalhista. O que me despertou, na realidade, essa questão de família foi depois dos meus filhos mesmo, sabe, assim, ter esse olhar mais voltado, principalmente em questão de defender os direitos dos menores, né, das crianças. O direito, ele pode, então, só para eu ver tecnicamente, quando você cursa direito, você está credenciado pela OAB, você fez a prova da ordem, você está apto a defender em qualquer esfera do direito, tipo, vamos falar, o trabalhista, ou quais qualquer são? Área. Trabalhista, criminal, família e sucessão, civil, consumidor, empresarial. E aí você acaba escolhendo talvez uma vertente para estudar mais, seguir mais. Você vai escolhendo um nicho, mas a vida vai te levando, ou você acha, no seu ponto de vista, tá, da Carol, você acha que com o tempo as pessoas vão se reconhecendo nessas toadas e para atuar melhor? Sim, eu acho que comigo inicialmente, né, eu tinha mais facilidade ali com aquela área, como eu tinha feito estágio naquela área, então era algo que, né, eu tinha mais familiaridade, né? Sim. E aí, conforme vai passando, eu acho que você vai vendo o que te dá mais vontade de lutar, sabe, por aquilo. Então eu fui vendo que talvez eu quisesse, sabe, mudar um pouco o caminho ali, refazer a rota. E não deixei, né, de atuar na área trabalhista, mas passei a focar um pouco mais na área de família. Deixa eu só chamar o VT da Ana Rosa para vocês. Procurando um lugar aconchegante para reunir amigos, relaxar e saborear um café fresquinho? Conheça então a Nona Rosa Café e Conveniência. Inspirado na querida vovó, ela é cheia de amor em cada detalhe. Localizado no Alto Posto Ana Dias, em Itariri, a Nona Rosa é muito mais do que uma conveniência. É um espaço de encontros, refúgio e ótimas conversas. Para ocasiões especiais, experimente a famosa mesa posta, montada especialmente para você e que pode ser reservada com até 1 hora de antecedência pelo WhatsApp.
E se a ideia é aproveitar um café colonial completo, é só encomendar com 24 horas de antecedência e se preparar para uma experiência deliciosa. E ainda mais, artigos e presentes inspirados no universo do café para você surpreender se quiser presentear. Nona Rosa Café e Conveniência, onde cada café e cada encontro tem um sabor especial. Essa é a Nona Rosa para vocês, então, bom, fica a dica sempre para você estar indo lá com alguém muito especial para você, você não vai se arrepender, pode até tomar o chá da tarde. Deixa eu explicar, a gente vai falar sobre direito, a gente vai falar sobre algumas questões, claro, com suas ressalvas, porque a gente sempre tem regras a seguir, tá? Então, é importante que a gente tenha ciência de que a gente vai dar um en passant nessas questões, porque cada caso é um caso, né, Carol? Isso. Cada situação precisa ser vista com sua peculiaridade, com o seu carinho. Então, a gente vai dar algumas dicas para vocês de questões do direito familiar, que são importantes para você saber o que você pode fazer. Que assim, essa sua mudança de agora você atua mais, não que você não atue nas outras áreas, mas o fato de ter filhos te trouxe esse olhar para esse lugar de direitos e família e pensões e casos de doenças e coisas de ir atrás. Isso te chamou a atenção, mexeu com você, o ser mãe, ou mexeu com você olhar para isso, ver outras mulheres passando por situações e mães e família e falar, pô, preciso ir ali e dar uma cuidado desse povo. Sim, eu acho que a maternidade me despertou isso, né, esse olhar que eu não tinha antes, né, de entender que algumas pessoas às vezes nem conhecem, né, quais são os direitos que elas realmente têm, às vezes acham que não vai dar em nada, tem essa sensação de injustiça, né, e nem vou atrás porque vai ser só dor de cabeça e no fim não vai dar em nada, e aí, sabe, me despertou de levar isso e falar, não, peraí, sabe, tem sim um jeito, dá pra fazer. Eu vou abrir aqui um histórico e quero começar a conversar com você já sobre, eu quero falar, daí você me coloca numa ordem que você acha adequada. Eu quero muito falar sobre quais são os cuidados que a gente tem ao se relacionar num relacionamento afetivo com alguém. E queria começar no sentido bem básico, por exemplo, eu sou uma mulher solteira, eu sou um homem solteiro, eu tenho bens, eu tenho coisas. Então, o que é, por exemplo, quanto tempo se já se determina a união estável, sabe? Coisas assim. Mas antes de entrar nisso, eu quero contar uma coisa. Essas questões de direito, eu não tinha advogado. Eu sempre era a pessoa que deixava tudo pra lá. Aí eu tive uma experiência que eu fui comprar um carro no momento que eu estava muito vulnerável. Muito vulnerável. Eu tinha acabado de perder uma pessoa da família. E aí os meus sobrinhos ficaram sem a mãe. E eu queria ir atrás para ficar mais próximo deles, que eles estão em São Paulo e eu aqui. Fui comprar um carro. Achei um anúncio incrível. Fui até o cartório de Itanhaém. Eu vi o carro, tudo certo. Fomos no cartório de Itanhaém com o pessoal, com o carro. Assinei o documento dentro do cartório. Na hora que assinei o documento, eles pediram para segurar um pouco antes de lavrar isso. E aí eu fiz a transferência do carro. Afinal, eu tinha assinado o documento, estava dentro do cartório. Que erro poderia acontecer? Fiz a transferência do dinheiro. Eles suspenderam a venda naquele momento porque alegaram que não tinham recebido dinheiro na conta. Naquele momento, eu descobri uma Tatiana que eu não conhecia. Porque foi um intermediário que fez essa venda. A conta foi do intermediário para quem eu passei. Só que eles disseram que eu podia passar naquela conta. Por isso que eu passei. Se eles não receberam, não era problema meu. Eles disseram que eu podia passar naquela conta. E eu fiquei louca, saímos de lá com polícia. Isso é verdade, tá, gente? Eu passei por isso. No BO eu fiz constar a informação de que eles tinham acordado de que a gente ia ficar. Tipo, eles disseram que também tomaram um golpe. Que a gente ia ficar com 50% cada um da dívida. E, logo em seguida, fingiram que não era mais com eles. E aí, eu falei, vou perder mais dinheiro, vou contratar advogado e vou processar esses caras. Fiz isso, Carol. Processei. Eles pagaram 50% do valor que eu tinha dado do carro. Mas eles continuaram com o carro, né? Eles só mudaram lá o documento e fizeram. E aí, até então, eu não tinha noção da importância de advogado na minha vida, tá? E aí, eis que meu advogado disse pra mim agora assim, não faça mais nada
sem falar comigo antes. É. Não compre nada sem me consultar antes. Então eu só queria contar isso para dizer o quanto vocês são importantes. A gente fica falando de advogado também tão distante. Às vezes a gente não tem alguém, não tem um contato, não fala, não tem alguém que a gente pode recorrer. E aí numa situação como essa, eu ia perder, só chorar em casa, em posição fetal do golpe que eu tomei. Mas eu falei, não, eu vou brigar, porque não é justo, né? Isso que aconteceu. Sim. Dada essa explicação, vamos a você. Vamos falar sobre, primeiro, relacionamentos. Eu queria começar por aí. Relacionamento amoroso é a coisa mais maravilhosa do mundo, a gente se apaixona, é uma delícia. Mas a gente perde, muitas vezes, a nossa noção como cidadão quando a gente vai se encontrar com alguém. Não pensamos nisso? Não. Mas por que seria importante pensar? Olha, eu acredito que a gente começa um relacionamento sem imaginar que pode acabar, né? E às vezes pode acabar não só porque não deu certo, mas pode acabar ali por um falecimento, algo do tipo. Então a gente sempre tem que estar pensando, não no pior, né? Mas sendo prudente. Eu acredito que tenha que ter prudência em todos os momentos, né? Mesmo quando a gente estiver extremamente apaixonado, a gente tem que ponderar algumas coisas, né? Porque senão, no final, dá ruim. Pode dar ruim. Pode dar ruim, é. Eu achei muito interessante essa história quando a gente estava conversando de que todo relacionamento pode acabar. Ou ele pode acabar porque não deu certo a relação amorosa, ou ele pode acabar porque até que a morte nos separe, né? Isso já está dito, a gente tem essa questão. Se a gente não se cuida, e aí eu vou dizer antes, quanto tempo se considera uma união estável? Agora, por lei. Não tem tempo, na Não tem verdade. tempo? Não é o tempo que determina a união estável. O que determina a união estável é se o relacionamento era um relacionamento público, ou seja, se as pessoas do convívio daquele casal sabiam da existência daquele relacionamento, né? Se eles estavam, e isso é o principal, se eles estavam juntos com a intenção de constituir família. E isso não significa ter filhos, né? Porque hoje em dia tem casais que optam por não ter filhos. Então, esses dois são os fatores mais importantes. E se tinha coabitação, né? Se eles moravam juntos, se as pessoas sabiam desse relacionamento e se tinha a intenção de constituir família. Isso basta para que seja considerada união estável. Então, não é o tempo que determina, são esses fatores que demonstram se existia ou não uma união estável. Então, vamos supor, deixa eu só falar uma coisa, produção, sumiu meu ponto, tá? Então, se vocês estiverem falando comigo, depois vocês me chamam aqui e me falem. Quando eu tenho, por exemplo, eu comprei uma casa. Eu, Tatiana, fui lá, comprei uma casa com o meu trabalho, com o meu esforço, tô pagando a minha casa. Me envolvi amorosamente com alguém que tá comigo durante 6 meses, com essa intenção, tô colocando um prazo X, e aí a gente se assumiu, tudo ia dar certo, enfim, mas eu vi que aquilo não era pra mim, porque o cara, sei lá, é abusivo, alguma coisa assim. Me separei dele, mas ele tava morando comigo na minha casa. Ele pode alegar? União estável? União estável? Sim. Tá. Se era um relacionamento público, se ali no início, né, no decorrer do relacionamento tinha esse intuito de constituir família, sim. Você falou, comprei minha casa, tava ali pagando. A casa era sua, né? Inicialmente sim. A casa era sua, mas se vocês estiverem juntos e ele te ajudar a pagar essa casa, ele passa a ter direito, né? Em relação a esses valores que ele te ajudou a pagar. E aí, o ideal é que assim, ok, estamos morando na mesma casa, mas a casa é minha, continuo pagando, porque provavelmente vou falar, não, a gente tá junto, ele tá morando comigo. É justo que ele pague, ajudando, e aí isso pode dar um ruim. Pode dar ruim, pode sim. Como se prevenir? Apenas dizendo, é minha propriedade, vou fazer os pagamentos sozinhas, tenho os boletos em meu nome, tudo certinho, sou eu que tô fazendo, ok, seguimos a vida. Só falando não vai adiantar, tá? Então, hoje em dia tem diversos contratos que podem ser feitos, né? Inclusive um contrato de namoro, né? Que pode colocar nessas cláusulas. Se a intenção é que esse relacionamento não vire uma união estável, isso pode estar num contrato de namoro também, dizendo que não, que a ideia ali não é ter uma união estável. E aí esse contrato ele vai ser respeitado, né? Desde que siga as formalidades do contrato, que seja assinado pelos dois, né, e que esteja tudo registrado direitinho.
E é importante a gente falar disso, porque imagina, contrato de namoro. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi que entrou algumas coisas assim, e a primeira coisa que o pessoal faz é falar, nossa, olha lá, Que absurdo. que mimimi, que absurdo. E aí, quando você tem bens adquiridos, isso serve para mulheres e para homens, quando você vai entrar numa relação que você está conhecendo a pessoa, você ainda não sabe se aquilo, ainda mais agora que a gente vai falar, isso é para outro momento, mas sobre as relações líquidas que o pessoal tem falado por aí, é importante a gente se resguardar. Então você tem um advogado, tem um valor fixo, você vai tendo alguém que vai te auxiliar, é importante, se a pessoa também disser para você, eu não vou assinar esse negócio, você já vai perceber que tem alguma coisa ali que, né? Aí, beleza, vou me casar hoje, né? Então, ok, deu certo, vamos efetivamente casar. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu falar sobre a cheira de rica. A gente tá falando sobre casamento, já vou aproveitar e falar sobre coisas que apimentam até o casamento, amiga. Vamos falar da cheira de rica, deixa eu VT pra vocês. Você já pensou em um lugar onde pode encontrar perfumes importados em inspirações de alta qualidade, com aquele toque de exclusividade? Esse lugar existe. É a Cheiro de Rica. Lá, o cuidado com cada detalhe faz a diferença. São perfumes e fragrâncias que atendem aos gostos mais refinados para quem quer deixar a sua marca por onde passa. E para quem busca um toque especial, a Cheiro de Rica oferece uma linha completa de produtos para apimentar o romance. Tudo preparado com muito respeito e discrição para você se sentir à vontade. Você encontra as lojas da Cheiro de Rica em Peruíbe, na Rua dos Pescadores, número 139, e em Itariri, na Rua do Comércio, número 89. Cheiro de Rica, o seu lugar para fragrâncias marcantes e momentos inesquecíveis. Essa é a Cheiro de Rica, você consegue encontrar o que você precisa de perfumaria, sex shop, em uma das lojas que fica ou aqui em Peruíbe, no número 139 na Rua dos Pescadores, ou no número 89 da Rua do Comércio, lá em Itariri. A gente falou sobre como apimentar a sua relação, é porque a Cheiro de Rica tem a perfumaria, tem a sex shop, super discreta. É importante dar uma olhada lá, vocês não vão se arrepender, é sempre bom trazer coisas para o casamento. É importante, sou a favor, super! Vamos falar de casamento, então. Hoje, né, namorei, tá tudo certo, meu contrato estava válido ou não, né, não vamos saber. Todo mundo é errado até que se prove ao contrário? Todo mundo é, como fala, culpado até que se prove ao contrário? Né? Eu falo isso porque eu era uma chefe minha, disse isso. Tati, todo mundo pra você é inocente até que prove ao contrário. Mas as pessoas te provam o contrário, menina? De certo, todo mundo é inocente, né, até que se prove o contrário. Mas hoje em dia... Como vai saber, né? Mas aí, me casei. Sou mulher ou homem, tenho bens adquiridos antes desse casamento, casa, carro. Tem coisas que eu quero construir um patrimônio juntos, porque a gente tem que entender que a gente mudou, gente. Antes a gente só podia ter conta com o marido junto, marido que assinava quando a mulher podia fazer as coisas, conta conjunta era a melhor coisa para se ter. Hoje é melhor pensar bem, né? Então, casei. Quais são alguns cuidados como advogada de família? Você diria, olha, presta atenção aqui e ali. Sim. Primeiro, eu acredito que seja pensar no regime que vai reger esse casamento, né? Qual regime que vai ser escolhido? Se vocês querem construir um patrimônio juntos, né? Então tem que ver qual que é o regime que vai atender a essa construção de patrimônios para que nenhuma das partes saiam lesadas, né? Se já tem um patrimônio anterior, mas não quer dividir esse patrimônio, tudo isso tem que ser verificado, conversado, né, entre o casal, para entender qual o melhor regime para ser seguido ali naquele casamento. Os regimes seriam comunhão de bens, separação total de bens... Separação parcial, separação total, comunhão total ou comunhão parcial. Se eu tenho um bem que é de herança, em qualquer situação ela cabe ou não? Não, o bem de herança ele só vai se comunicar com o parceiro quando for no regime de comunhão universal. Tá. Aí o bem de herança entra. Agora, se ele não for em comunhão universal, o bem dado em herança não se comunica. Então é importante a gente atentar
a importância dos bens, o que eu tenho, o que eu não tenho, e como eu vou dividir isso com essa parceria. Você acha que as pessoas conversam sobre isso? Não. Não, né? Não conversam, porque eu acredito que seja um tabu do relacionamento falar sobre isso, porque daí o outro vai achar que, mas você tá desconfiando de mim, né? Fica essa coisa. Acho que pouquíssimos casais falam sobre isso, sobre patrimônio, sobre, né? E quando fala, parece como é materialista, só pensa em dinheiro. E é importante, gente, a gente naturalizar essa questão de fala, justamente porque hoje as pessoas têm sido muito mais independentes, né? O casamento tem ficado... Não sei, você me diga, mas a instituição casamento tem ficado cada vez mais rara. Não se vê mais tantos casamentos quando a gente via antes, né? Porque as pessoas têm uma segurança que não deveriam na união estável, né? Então, a gente vai morando junto, é união estável, mas não é bem por aí, né? Porque a união estável, ela não traz todos os direitos que o casamento traz. E se traz, é com uma dificuldade um pouco maior, sabe? Sim, então, inclusive de você provar coisas, né? Isso. Tem uma questão que a gente passou seriamente há um pouco tempo atrás, falando sobre, inclusive, luto. Quando você vive com alguém numa união estável, e aí que não é comprovada e nem é escrita, né? Então, se você tá com alguém há anos, mas você não tem nenhum contrato de união estável, que é diferente de casamento. Sim. A gente consegue falar o que é um, o que é outro? Contrato de união estável assegura... O contrato de união estável, ele é um contrato, né? Que diz ali que as partes têm intenção, né? De constituir uma família. O que é diferente do casamento. O contrato de casamento, ele inclusive é averbado. Por exemplo, se o casal tem um imóvel, né, se casou num regime de comunhão universal, esse casamento ele é averbado no registro de imóvel. Então, se uma das partes for vender aquele imóvel, a outra vai ter que assinar. Ele não pode dispor daquele imóvel sem a concordância, né, do outro. Agora, na união estável isso não acontece. Então, a pessoa vai lá vender um patrimônio sem que a outra pessoa saiba, vai ter que brigar na justiça por isso. Então, assim, tem os direitos? Tem, mas não com a segurança que o casamento traz. E pode ser uma luta depois, que não precisava. Pode ser uma luta depois. Que não precisava. Bom, gente, enquanto isso eu vou chamar a Central do Empreendedor para vocês. Eu falo que a gente vai passar um VT aqui falando deles, a gente está falando de direito, está falando de tributo, está falando de coisas assim, cartório, enfim, burocracia. É legal você ter alguém que cuide da burocracia da sua empresa. Cuide de todos os processos que são burocráticos, que consiga auxiliar vocês em questões de multas tributárias. A intenção é não ter multa, né? A intenção é que quem vê multa de contabilidade, normalmente, já se passou muito tempo e é tudo muito caro. Então, o importante é você ter alguém que cuide para que você não tenha que se preocupar com nada disso. E a Central do Empreendedor é uma empresa que vai te dar segurança, estabilidade, que vai auxiliar a sua empresa, ver a sua empresa de dentro para fora e trazer para vocês sabe aquela coisa que você pode exercer aquilo que você faz de melhor e eles cuidam do resto? É muito por aí. E eles falam muito sobre a diferença quando você tem uma contabilidade para direito, né, para advogados, para médicos. Tudo isso muda, então eles precisam ficar atentos, sempre se olhando para as novas regras, para as novas questões tributárias, o que vai saindo de lei, o que vai mudando, para você não ter que se preocupar. E essa é a Central do Empreendedor. Eu queria deixar para vocês, entre em contato com eles através do telefone que está na tela ou através do QR Code. Tire suas dúvidas, não importa se você é da região da Baixada Santista, São Paulo, Brasil, entre em contato com a Central do Empreendedor e tire suas dúvidas, fique ciente do quão é importante você ter alguém cuidando da saúde da tua empresa, tá bom? Vamos lá. Falando de direito, coisas eu não entendo nada disso, então vamos voltar. A gente falou sobre a diferença de união estável e casamento. E aí, eu tenho filhos, né? Então, não importa se você, hoje, pela lei, não importa se você é um casal homoafetivo, se você é um casal hétero, se você... Eu tava procurando heteroafetivo, eu falei, eu nunca ouvi falar disso, não né? Acho que é só hétero. É só hétero. Não importa aí a instituição de família que você criou. O casamento homoafetivo já pode ir no Brasil? É uma realidade, sim. É uma realidade, né? Coisas maravilhosas. Vamos manter esse direito, é importante, porque é diferente, não importa se a gente
homofóbico ou não, se a gente não gosta, se a gente concorda ou não. Direito civil é direito civil. Sim. A partir do momento que você é uma pessoa, você nasce, você tem direito adquirido, certo? Sim. Então vamos lá. Sendo um casal homoafetivo, sendo um casal, enfim, tivemos filhos adotados ou não, direitos. Num caso de separação, o que a gente pode falar sobre isso? Porque a gente está falando sobre seguridade, sobre pensão. Ainda se dá preferência para a mãe? Isso não existe mais, porque teve uma época que se falava isso, Sim. né? Que os juízes davam preferência. Sim. O que a gente pode falar sobre pensão, sobre... A preferência é sempre do melhor interesse do menor, né? Então, assim, tudo isso vai ser analisado, né? Se tiver uma briga judicial em relação a quem vai ficar com essa criança, como que vai ser, então é analisada a condição de cada um dos genitores, né? Em igualdade ali, então não tem uma preferência entre um e outro, e quem pode melhor cuidar desse menor, e não só financeiramente falando, né? Falando em Afetivamente. tempo, afetivo. Isso. Então, quando há essa questão, né? Mas, geralmente, assim, o melhor é que haja um consenso, né? Entre os pais, porque aquela criança vai ser filha para sempre, né? Então, precisa haver um consenso, né? Para que seja melhor, né? Para esse menor. E tem uma coisa muito importante que você disse sobre você ser... No começo você estava falando dessa questão de justa, dessa questão de ajudar as pessoas, que eu quero trazer agora. Você deve conhecer muitos casos ou muitos assuntos de direito de família. As pessoas têm que entender que os filhos são filhos para sempre. E que se a gente tem um acordo para a junção, se a gente for mais consciente na hora da separação, vai ser o melhor para os filhos. Melhor. Que as brigas que vão para litigioso, que se fala, que as pessoas ficam brigando por bens, acaba afetando diretamente essa criança. Inclusive, nessa escolha, ter que levar para juiz decidir deve ser complicado para a cabecinha, né? E é complicado também para os pais ali, para os envolvidos, porque uma vez que você não consiga formalizar um acordo e que a decisão fique para o juiz, sempre alguém vai sair insatisfeito, numa sensação de que foi injustiçado, né? Então, o melhor é que haja esse acordo, né? O melhor para o menor, o melhor para as partes. Mas agilidade, porque uma briga judicial demora, né, e se estende. Então, o melhor é sempre que haja um consenso, para que não leve para um terceiro decidir o que vai ser feito na vida daquelas pessoas. Uma pessoa que não conhece o casal, né, que não conhece a criança, decidir o que é melhor. Então, assim, o melhor é que os pais decidam, né, como que vai ser feito. E hoje em dia tem até decisão para animais de estimação, né? Animais de estimação, Tem guarda, alimentos, tem gente que deixa herança para animais de estimação, né? Como que é quando isso acontece? Só curiosidade. Daí é nomeado um Tutor. tutor, né, que vai cuidar ali do que é melhor para aquele animal. Olha, gente, enfim, se alguém tiver um tio rico que queira que eu cuide do animal, eu adoro cachorro. Brincadeiras à parte, Carol. Vamos falar de direitos de família. Qual é o caso mais incidente? O mais, assim, campeão é pensão, né? Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. E o que você tem a dizer sobre? Para a seguridade da mãe ou do pai, a pensão alimentícia é muito a mãe estar com a guarda e o pai tem as questões de pensão, ou tem pego também o oposto? Tem pais que querem ofertar alimentos, né? Mas a maioria realmente é mãe com a guarda cobrando alimento dos pais que não fizeram, né? Ali. E quanto tempo? Qual é o valor da pensão? Pré-determinado? Essa luta tem melhorado? Não tem um valor pré-determinado de pensão, tá? O que o juiz vai analisar é a possibilidade da pessoa que vai pagar e a necessidade da pessoa que vai receber. Então, é isso que é verificado, né? Não adianta a pessoa pedir, tipo, eu quero
50 mil reais por mês de um cara que ganha um salário mínimo, não vai ter condição de pagar. Mas tinha uma questão de 30% da prevenção? 30% é a média, né? Em média ali 30% do salário quando a pessoa é registrada, né? Ou 30% do salário mínimo, que é quando a pessoa não tem vínculo empregatício ou quando está desempregado, né? Autônomo. Por criança? Não. Por criança, mas assim, se tiver 2 filhos desse mesmo pai, aí o valor pode ser discutido, né? Mas falando em justiça, né, seria o correto, mas nem sempre é aplicado por criança, né? E a prisão, aí eu vou perguntar da pessoa, Carol, tá? Você acha que a prisão, quando a gente está falando de pensão, primeiro porque as mulheres às vezes não entram, acabam arcando com isso sozinha, a gente sabe disso. A gente falou sobre, não vai dar em nada, até correr o processo, que eu vou gastar com advogado, né? Aí acaba não indo atrás e, enfim, sabemos aí o histórico que a gente tem de mães solo por aí. Sim. Mas, ao determinar prisão, qual a sua... Não sei se você pode falar sobre isso, mas tem sido efetivo? Eu Isso, acredito porque é um direito que... adquirido também da mulher. Eu acredito, assim, Carol, né? Não como advogada, mas não como advogada, Carol, pessoa. falando, acredito que seja efetivo, sim. Porque muitas pessoas não levam a sério, né? Os homens, né? Falando, não levam a sério até que aconteça. E aí a pessoa, peraí. Porque isso é muito eficaz, sabe? Assim, é uma das coisas que são realmente levadas a sério pela justiça, né? Então, eu acredito que seja, assim, eficaz, que dá um choque de realidade na pessoa, porque as pessoas acabam não levando a sério, mesmo quando entra com um pedido de pensão, mas não vai dar em nada, manda me prender, porque acha que a mulher não vai ter coragem, né? Tem muitas mulheres que não entram com pedido de pensão porque pensam assim, mas ele vai querer ver, vai querer tirar a criança de mim. Aí eu costumo falar, né? Nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu costumo falar. Uma pessoa que não quer pagar 30% de um salário mínimo, você acha que vai querer a responsabilidade de cuidar de uma criança? Então não tenha medo, sabe? Lute, assim, e porque não é assim também. Você quer pensão, eu vou tirar o filho de você. Não é desse jeito que funciona. Mas eles causam medo, né? Assim, se você entrar na justiça, eu vou pedir a guarda. Não é assim que funciona. Pelo amor de Deus. Gente, eu vou chamar para vocês agora a Black Laser. Você sonha com um projeto personalizado feito com qualidade e precisão? Na Black Laser, nós transformamos a sua ideia em realidade. Com corte e gravação a laser, conseguimos alcançar um nível de detalhe incrível em cada peça. Seja um troféu especial, um quadro personalizado, um painel decorativo, a logomarca na sua fachada, entre tantas mais. E para projetos ainda mais inovadores, contamos com a tecnologia de impressão 3D, expandindo as possibilidades do que você pode criar. Nosso compromisso é com qualidade. Cada detalhe é cuidadosamente trabalhado para garantir o resultado perfeito para você. Black Laser, transformando suas ideias em arte com precisão e inovação. Essa é a Black Laser. Mais uma vez, lembrando vocês, eles fazem cortes. Quando a gente fala de máquina laser, né, cortes precisos, se você precisa fazer uma placa, um painel, se você precisa fazer alguma coisa personalizada, troféus para entregar para sua empresa, para funcionários, coisas que você tem, joga futebol, você tem algum campeonato, se você tem alguma coisa assim, eles também estão aptos a fazer. Então, coisas personalizadas, o melhor lugar para você procurar é a Black Laser. Fica aqui o contato para vocês. Desculpa, a gente estava falando sobre pensão? E aí você estava falando agora sobre... É isso, né? A gente não vai atrás. E quantas mães solo têm medo? Esse abuso psicológico é uma coisa complicada, não é? Sim. Muita gente. Isso acontece muito, com muita frequência, sabe? De, eu não vou atrás porque ele disse que vai tirar a criança de mim. Ou porque, ele vai querer visitar. Mas assim, a gente precisa entender também que essa criança também tem direitos, né? Sim. Então, eu não vou atrás de cobrar a pensão, que é um direito do meu filho, porque eu não quero que o pai visite, o que é um direito também da criança, né? E isso é perigosíssimo, porque uma vez que a mãe
afaste essa criança do pai, né? Assim, nesse sentido de não quero que se aproxime, impeça essa convivência, isso é perigosíssimo, né? Porque hoje a gente tem essa questão absurda, né? Uma opinião própria, da alienação parental. E muitos pais conseguem realmente tirar a criança alegando alienação parental, né? E tem casos de crianças que são abusadas comprovadamente e que, alegando alienação parental, os pais conseguem ficar com essas crianças. Então, isso é perigosíssimo, sabe? Essa, não vou deixar, não vou... A minha próxima pergunta para você era a alienação parental. O que é a alienação parental? É uma das partes, né? Não necessariamente a mãe, mas pode ser o pai também. Não permitir que o filho tenha convivência com o outro, né? Com a outra parte, instigar o filho contra a outra parte. Então, aquele pai que fica o tempo todo falando mal da mãe para o filho, a mãe que fica o tempo todo falando mal do pai para o filho, além de psicologicamente acabar com essa criança, isso né, alienação parental. Então, isso traz consequências muito sérias, né? A importância de se olhar para os nossos filhos num caso de separação, tanto em casos de convivência, quando há situações de abuso, que não necessariamente é o pai ou a mãe, porque acontece, e eu conheço casos disso, tio, tia, avô, vó, esse abuso, que pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser violento. Essa situação precisa estar muito atento quem quer ficar com a criança. Quando você tem filhos, você virou mãe, virou pai, há uma atenção redobrada para aquela criança, porque os abusos podem acontecer, você tem que ficar atento. Identificou o que eu posso fazer para provar que aquela convivência não seja saudável? Tem alguma coisa que eu possa filmar? O que serviria de prova? Filmagens, dependendo da idade da criança, o próprio relato daquela criança, né? Se for um abuso sexual, tem que encaminhar essa criança a um médico, né, para que seja constatado aquele abuso, laudado aquele abuso. Tudo isso é um meio de prova, e isso precisa estar muito bem provado, né? Tem que estar muito bem embasado, para que não haja margem, né, de se invalidar aquela situação e acabar que a criança continue convivendo com o abusador, né, seja ele quem for. Então tem que deixar tudo muito bem provado e procurar imediatamente, né, a autoridade policial e um advogado para que dê andamento nisso e blinde essa criança, né? Qual a importância, Carol, eu estou falando com meus telespectadores, né? A gente está falando com pessoas que não necessariamente encontram um advogado na sua vida, não é comum. Vai falar isso no inventário, vou falar sobre isso lá na frente e tal. A OAB, eu consigo procurar a OAB, não sei se pode falar isso, olha, isso está acontecendo. Eu procuro a OAB e falo, olha, eu estou com um problema. Como eu consigo alguém para me ajudar, para me auxiliar? A OAB tem um serviço disso, não tem? Que é advogados que sejam... Sim, tem advogados que são conveniados ali, né? Geralmente a OAB tem um convênio em lugares que não haja defensoria pública, né? Se houver defensoria pública, o melhor caminho é procurar a defensoria pública, o conselho tutelar, para entender, né, e ter esse apoio para seguir em frente, se não puder arcar com os serviços de um advogado. Então, eu acho que... Deixa eu ver se eu entendi. Em um caso de qualquer tipo de abuso, a primeira coisa que eu devo procurar é o conselho tutelar. Então, se eu sou mãe, eu acho que a primeira coisa é a autoridade policial. Né? Então, a primeira coisa é procurar a autoridade policial, dependendo do que seja, pedir uma medida protetiva, né, para afastar aquela pessoa, né? Se for, de repente, o pai que esteja cometendo, um padrasto, né? Afastar essa pessoa, né? E aí seguir em conjunto, né, procurando o conselho tutelar e um advogado, seja ele um advogado público ou um advogado particular.
Entendi. Que normalmente essa instituição policial, essa ajuda vai ajudar a encaminhar para ver qual é o próximo passo. Eu acredito que, procurando a autoridade policial, o conselho tutelar é acionado imediatamente. Ah, porque tem o menor. Porque tem um menor envolvido, né? Então precisa ser acionado o conselho tutelar. Qual é o segundo caso, além de pensão? Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre pensão que é importante? Tem uma coisa que eu quero falar sobre pensão que eu acho que nem todo mundo sabe. Porque tem gente que fala, eu não vou pedir pensão porque ele não trabalha, não faz nada da vida. Mas os avós também têm obrigação de pagar pensão quando o filho não paga. Então, se chama alimentos avoengos. Nossa, alimentos avoengos. Isso. Os avós, eles têm obrigação de pagar. Então, se o pai ou a mãe não puder pagar, os avós têm que pagar a pensão. Olha que importante. Eu acho que aí a gente passa por duas coisas importantes. Eu sou mãe de menino, você também. Uhum. A importância da gente falar com os nossos filhos e educá-los de uma maneira a entender que ter filhos é, sim, algo muito sério. Sim. Então, a gente falar sobre educação sexual, não estou falando de idade, tudo aqui a gente tem que ir pautando, porque, né? Uhum. Mas qual a importância de se prevenir, de filho ser algo programado, né? Assim, a gente sabe que tem várias questões, ou que se você teve filho por qualquer questão, você vai se envolver e se comprometer com aquilo. Sim. Eu falo como mãe de menino, né? Uhum. Imagina, quando você tem uma menina, você também fala da importância, porque quando a gente fala o filho é da mãe, normalmente é da mãe, né? Porque Sim. a gravidez, todo o processo, às vezes você não tem como trabalhar fora, Uhum. porque você está cuidando da criança, tem várias questões. Então, a importância de saber. E se eu tenho essa responsabilidade de educar o meu filho, também como mãe, eu continuo tendo uma responsabilidade sobre algumas escolhas quando se envolve o menor. Sim. É isso? Sim. Tem Então, responsabilidade. Vale a pena ir atrás do seu direito. Vale, com certeza vale. Porque se aquele pai não puder pagar, os avós vão ter que pagar, né? Então, eu acredito que vale sim a pena. Porque o que importa, gente, é a criança. Em Sim. qualquer vertente. A escola, a educação, o alimento, Uhum. né? Então, isso precisa ser visto. Então, vamos ficar atentos a isso. Qual é o segundo item que você... Antes da gente passar para o segundo item, Claro. os avós, eles têm esse dever, mas eles também têm direitos, né? Eu tenho uma ação de uma cliente que ela é avó e com a separação do filho e a nora impediu que todos tivessem contato com essa criança, inclusive a avó. E aí a gente entrou com uma ação, né, de visitas avoengas para que a avó pudesse fazer essas visitas ao neto. E aí, agora a avó consegue visitar esse neto, tudo certinho, porque além das obrigações, também tem os direitos, né? Os avós também têm direitos. Sim, perfeito. Perfeito. É bom saber disso também, até para os avós que às vezes não querem se intrometer na vida Sim. dos filhos, mas tem a ausência do neto. Porque tem filho que fala, eu não vou atrás, não quero saber. E aí, os avós saem prejudicados, né? E aí, nesse caso, os avós podem ingressar com ação, mesmo que o filho não queira ver o neto, eles podem exercer o direito de visitas sem problemas. Perfeito. Gente, vou chamar a Idelfit para vocês. Só falando sobre a Idelfit, que é uma parceira nossa aqui, é um apoiador intrínseco da TV, do canal. Eles estão com a gente aqui, cuidando de alguns dos apresentadores, nos convidaram para malhar nessa academia, para cuidarmos de nossa saúde. A Idelfit é uma academia que fica aqui no CRIO, para quem está na cidade de Peruíbe, fica ali na Avenida Luciano de Bona, tem o CRIO, eles ficam dentro do CRIO, é fácil acesso, e você indo com o cupom Chá da Tati, você tem desconto. Você consegue fazer lá a sua inscrição, tendo desconto na sua mensalidade. Eles são incríveis, eles têm nutricionista, eles têm todo um trabalho feito lá dentro para cuidar da sua saúde. Tem uma questão estética que todo mundo quer ter, quer fazer, mas tem uma questão de saúde. Então me coloquei lá, às vezes vocês estão vendo o vídeo da gente malhando, da gente fazendo, para mostrar aí com o tempo os benefícios, né? Eu falo muito sobre mobilidade, eu sou uma pessoa gorda, que estava com dificuldade até para me agachar, isso já mudou, muita coisa mudou. Enfim, essa é a Idelfit, queria deixar isso registrado para vocês. Qual é a segunda coisa, Carol, que mais você pega? Divórcio, né? Divórcio. Divórcio. Que foi o que a gente começou a falar no começo desse processo. A gente não pensa antes, e aí depois a coisa fica uma confusão. E aí é uma confusão mesmo. É uma confusão mesmo. Geralmente as pessoas estão ali com umas emoções, né? Uma frustração muito grande de não ter dado certo. E tudo isso
é colocado ali, né? Então, às vezes, a pessoa nem quer aquele bem, mas a pessoa quer brigar por aquilo, sabe? Assim, Sim, traição, alguma coisa assim. Isso. O adultério não é mais considerado, Não. há um tempo já, né? É. Adultério antes era uma questão jurídica, né? É. Não é mais. Agora eu quero, antes da gente terminar, eu quero falar sobre uma coisa que ninguém pensa, a morte. A gente falou um pouco do começo. Toda vez que a gente fala de morte é tabu. A gente Sim. falou um pouquinho sobre isso, né? Então, eu não deixo meus documentos... é uma sequência da vida, né? Normalmente vem o pai, depois, né, não sei o que, e os filhos. Então a gente vai crescendo e os pais vão indo antes. É terrível falar isso, gente, mas a gente precisa saber que documentar as coisas é importante, porque quando houver uma situação de luto, as pessoas saberem o que procurar, senha de banco, documentos de casa, tudo porque precisa fazer o inventário. Sim. O inventário, para qualquer pessoa, eu não sei quantos casos a gente pega de morte, mas normalmente vem tudo errado. A gente procura advogado, porque normalmente nunca a gente não sabe nada, não é? Sim. E é um problema isso. Sim, um problemão, né? Porque daí atrasa as coisas. E aí tem um tempo, né? Tem um tempo. Acho que são 30 dias para 60 entrar? dias para dar entrada no inventário. E aí os impostos, né? Passando desse prazo, se não der entrada, tem juros nos impostos, né? Que tem que ser pagos, né? O ITBI, né? ITCMD. Então, tudo isso tem que ser pensado ali, e se a gente deixa para última hora, o melhor mesmo é fazer um planejamento sucessório. Se você tem bens, né, já vamos deixar ali meio caminho andado, faz um testamento, né, mas tem que ser registrado, também não adianta fazer um testamento e guardar na gaveta, que não vai valer de nada, tem que seguir uma formalidade, né, e o melhor é já deixar meio caminho andado, né? O Silvio Santos morreu. Você acha que eles foram correndo fazer inventário ou você acha que já estava tudo pronto? Já estava tudo pronto. Porque você está ali num momento de extrema vulnerabilidade, né? Onde você está passando pelo luto. Tem gente que fica mal de, não quero pensar em nada. Só que aí quando você for pensar, você ainda tem que pensar e pagar juros e multas e tudo. Então o melhor é deixar tudo pronto, né? Porque a civilidade continua correndo, né? Sim. Você não consegue... civilidade, não sei se é assim que a gente usa para direito civil. Sim. Mas continua correndo, os prazos acontecem. Os direitos e deveres continuam rolando ali, independente de você estar triste ou não, né? Vai seguir como tem que seguir, como né, o processo. Então, o ideal é deixar tudo pronto. Mas, se não puder deixar tudo pronto, né, o ideal é sempre consultar um advogado para que seja feito tudo corretamente, ainda que seja feito num cartório, porque hoje o inventário ele pode ser feito no cartório, né, direto no cartório. Filhos menores? Até com menor agora já pode fazer no cartório, né, desde que haja concordância entre as partes. Agora, se for um inventário litigioso, precisa necessariamente entrar com uma ação. Mas se tiver concordância de todos os herdeiros, tudo certinho, pode ser feito no cartório, né? Mas o ideal é que tenha assistência de um advogado, sabe? Para que seja tudo bem alinhadinho. Carol, é importante, por exemplo, você atua. A gente vai deixar o telefone da Carol aqui. Você atua na região da Baixada Santista, especificamente em Itanhaém, ou você consegue atingir outras cidades? Hoje o processo é digital, né? Tudo é digital, então a gente consegue atender o Brasil todo. O Brasil todo, então independente de onde você tá, se você tiver qualquer questão familiar, de pensão, que é o que mais tem acontecido, tem dúvidas com o seu divórcio, você quer saber sobre contrato de namoro, coisas que vão te trazer segurança, tá aqui embaixo o telefone da Carol, podem entrar em contato, falar com ela. Você aqui da região da Baixada Santista, se quiser até marcar uma visita, eu acho que dá, né? Dá, com certeza. Dá para conversar, tirar dúvidas, é importante que vocês saibam disso. Eu tô te perguntando porque, assim, eu tenho advogado, né? Eu tenho a Carol que vai me atender. Necessariamente, na minha vida, eu tenho o meu negócio, eu tenho as minhas coisas, eu tenho a Central do Empreendedor, cuida da minha contabilidade, mas é importante eu ter jurídico trabalhista, né? Sim. Uma questão. Eu preciso ter alguém. Vocês trabalham, isso é uma pergunta bem leiga, mas vocês trabalham, por exemplo,
com o FII mensal, as pessoas conseguem fazer um contrato com vocês de que você vai atendê-los ali para pessoa física também? Pessoa física também, se quiser, a gente faz também. Muito mais para empresas, né? Sim. Mas para pessoa física a gente faz também. Porque... assessoria jurídica ali, mensal, acompanhando, né? É importante. Porque a gente tem uma vida, eu tive filhos, vou comprar um bem, então eu tenho alguém que eu vou conversar, tipo a Carol, olha, eu tô com a intenção de comprar um bem. Carol, posso te procurar? A gente vai conversar sobre isso, não sei o quê. Mas se eu consigo, de alguma forma, todas as minhas questões ir procurando alguém de confiança, primeiro porque advogado a gente precisa ter alguém de segurança, né? É importante falar, a gente está falando aqui, mas a gente sabe que é importante a gente saber com quem a gente está trabalhando, consultar, tem... a carteirinha da OAB a gente consegue pesquisar? Como médico, tipo, pesquisa CRM, a gente também consegue? Consegue sim. Toda vez que entrar em contato com um advogado, eu acho que é imprescindível perguntar, né, o número da OAB. Pode me passar o número da OAB? Posso, claro. Passa o número da OAB, a pessoa consegue entrar no site da OAB, joga lá o número da carteirinha e aí aparecem os dados do advogado. Se a carteirinha está ativa, se não está, né, se não aparecer, porque... alguma coisa errada alguma coisa tá errada, então pode sim consultar. E alguém que vai precisar ter, imagina, carta de, como é que fala aquilo? Você vai fazer uma ação para mim e eu preciso dar para você uma procuração. Dar uma procuração para alguém é muito sério, né? Então eu acho importante, até, você acha que eu sou mãe, eu tenho um filho e tal, não sei o quê, mas eu tenho medo que alguma coisa me aconteça, inclusive em caso de morte. Dar uma procuração para alguém de muita confiança em relação a esses filhos é comum? Uma procuração para que, se eu morrer, tal pessoa pode resolver algumas coisas para mim. Ou eu fui viajar para... Vou fazer um exemplo mais simples. Eu tô aqui no Brasil, eu tenho meu filho, mas eu ganhei uma viagem para Grécia e eu vou para Grécia. E minha criança vai estar aqui com o avô, com a avó e precisa resolver algumas questões. Já juridicamente é possível um caso muito cruel ou eu preciso deixar um documento disso para viajar, para eles se deslocarem? Eu acho que o mais certo a se fazer é você deixar um documento, se você tem medo de que aconteça alguma coisa e quer que determinada pessoa cuide do seu filho quando você não tiver, o ideal é você deixar um documento expressando a sua vontade, né, e registrar esse documento num cartório, né, tudo certinho. Agora, em viagem, se você estiver viajando, né, fora do Brasil, não puder resolver algumas questões, aí você passa uma procuração, né, para uma pessoa específica que ela responda por essa criança, né. Mas você não vai passar a guarda ou a tutela dessa criança para essa pessoa. Você vai passar uma procuração específica para cumprir determinados, né, casos. Isso, não tudo sobre aquela criança. E isso também não tira o seu poder sobre aquela criança. Entendi. Carol, a gente falou um pouco sobre... passando sobre tudo, e o programa já acabou. Acabei de ouvir que aqui encerrou, mas eu quero te agradecer de novo, assim, te agradecer por estar comigo, te agradecer por que a gente estava conversando agora, falando sobre direito, sobre essas coisas, que obrigada por suas informações. É muito gostoso ver uma mulher atuando e assim, quero te agradecer muito, dar um beijo para vocês e dizer que a gente traz ela em outro momento para falar sobre outras coisas. Tchau, até semana que vem. Procurando um lugar aconchegante para reunir amigos, relaxar e saborear um café fresquinho? Conheça então a Nona Rosa Café e Conveniência. Inspirado na querida vovó, ela é cheia de amor em cada detalhe. Localizado no Alto Posto Ana Dias, em Itariri, a Nona Rosa é muito mais do que uma conveniência. É um espaço de encontros, refúgio e ótimas conversas. Para ocasiões especiais, experimente a famosa mesa posta, montada especialmente para você e que pode ser reservada com até 1 hora de antecedência pelo WhatsApp. E se a ideia é aproveitar um café colonial completo, é só encomendar com 24 horas de antecedência e se preparar para uma experiência deliciosa. E ainda mais, artigos e presentes inspirados no universo do café para você surpreender se quiser presentear. Nona Rosa Café e Conveniência, onde cada café e cada encontro tem um sabor especial.
O JP Materiais para Construção tem tudo o que a sua obra precisa com um preço baixo diferenciado, materiais de qualidade e garantia na entrega. Uma empresa consolidada no município de Peruíbe que há mais de 2 décadas preza pelo atendimento eficiente, completo e pela evolução da sua obra. O pagamento do material também é diferenciado, podendo ser parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Sabe aquele pequeno material que ficou faltando? No JP você consegue através do Delivery. Basta ligar no DDD 13, número 34559888 e solicitar o motoboy. Mas recomendamos veementemente que faça uma visita na Avenida Luciano de Bona, número 3335 e descubra tudo o que o JP tem de bom a oferecer. Do alicerce ao acabamento, do cimento à última caixinha de correios. Vá ao JP e cresça junto com essa incrível empresa de nosso município. JP Materiais para Construção, construindo o futuro de Peruíbe e região. Você sonha com um projeto personalizado feito com qualidade e precisão? Na Black Laser nós transformamos a sua ideia em realidade. Com corte e gravação a laser, conseguimos alcançar um nível de detalhe incrível em cada peça, seja um troféu especial, um quadro personalizado, um painel decorativo, a logomarca na sua fachada, entre tantas mais. E para projetos ainda mais inovadores, contamos com a tecnologia de impressão 3D, expandindo as possibilidades do que você pode criar. Nosso compromisso é com qualidade. Cada detalhe é cuidadosamente trabalhado para garantir o resultado perfeito para você. Black Laser, transformando suas ideias em arte com precisão e inovação.